Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E aqui, diariamente, à exceção dos sábados, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu. O Céu e o Inferno. Estamos na segunda e última parte desta obra, que trata dos exemplos, no capítulo 8, que é o último capítulo deste livro, quando Kardec traz casos de expiações terrestres. Ontem começamos a ver o caso de um espírito israelita que foi muito pobre, e que passou 30 anos recolhendo esmolas para cuidar dos sofredores. E também vendia tabaco, não é? E com isso tinha a sua subsistência. As esmolas todas que ele pedia eram para o cuidado dos pobres, mais pobres, e também ajudava na educação das crianças. Muito bem, o seu nome foi Smelslisgo. E na primeira comunicação que vimos ontem, ele trouxe o porquê. Porque ele passou por essa expiação, aí ele traz que foi um príncipe e foi muito mal, e maltratou muito os seus servos e as pessoas que estavam sob o seu cuidado, né? no seu reino. E então ele vai dizer no final da primeira resposta, e ontem nós tivemos uma dúvida sobre isso, e a Thelma nos esclareceu na resposta, nos comentários. Obrigada, Thelma. Que foi o seguinte: no final da primeira resposta, ele diz que permaneceu no estado de espírito errante, depois de ter sido príncipe, não é? Por 3 séculos e meio. Aí ele conta toda a sua história, e no final da segunda resposta, ele coloca que no meu texto está o que sofri durante 2 séculos e meio. Então, temos uma defasagem de 1 século, não é? Porque na primeira resposta ele fala em 3 séculos e meio, na segunda ele fala em 2 séculos e meio. E isso me deixou muito confusa. E a Thelma traz a edição dela, onde está 3 séculos e meio e 3 séculos e meio. Então, houve um erro aqui de impressão, e agora corrigimos o que falamos ontem, são 3 séculos e meio. Mais uma vez, obrigada, Thelma. Então, hoje nós vamos para uma nova pergunta, ok? Pergunta: um motivo particular vos levou a escolher a vossa última existência na religião israelita? Resposta: não escolhi por mim, mas aceitei, segundo o conselho de meus guias. A religião israelita acrescentava uma pequena humilhação a mais em minha vida de expiação, porque, sobretudo em certos países, a maioria dos encarnados despreza os israelitas, infelizmente até hoje, não é? Infelizmente. E, particularmente, os judeus mendigos. Quer dizer, já o preconceito 1 e o preconceito 2, não é? Pergunta: na vossa última existência, em que idade começastes a executar as resoluções que tomastes, de cuidar dos pobres, não é? Como esse pensamento vos chegou? Durante o tempo que exercieis assim a caridade com tanta abnegação, tinhais uma intuição qualquer da causa que a isso vos levava? Resposta: nasci de pais pobres, mas inteligentes e ávaros. Jovem ainda, fui privado da afeição e das carícias da minha mãe. Senti por sua perda um desgosto tanto mais vivo que meu pai, dominado pela paixão do ganho, abandonou-me inteiramente. Então, a mãe faleceu, ele ficou aos cuidados do pai, só que o pai não cuidou dele. Estava muito atento a cuidar só do dinheiro.
Meus irmãos e minhas irmãs, todos mais velhos do que eu, não pareciam perceber os meus sofrimentos. Um outro judeu, maduro para um pensamento mais egoísta que caridoso, recolheu-me e me fez aprender a trabalhar. Ele recobrava largamente pelo produto de meus trabalhos. Recobrava os gastos e as despesas com o menino, não é? Pelo produto de meus trabalhos, que com frequência ultrapassavam as minhas forças, o que pudera, o que pudera lhe custar. Ou seja, o que desse, enquanto ele conseguisse render nas suas forças, aquele homem fazia ele trabalhar. Mais tarde, livrei-me desse jugo e trabalhei para mim. Mas, por toda parte, a atividade, como no repouso, era perseguido pela lembrança dos carinhos de minha mãe, e à medida que avançava em idade, a sua lembrança se gravava mais profundamente em minha memória, e eu lamentava mais esses cuidados e o seu amor. Logo, permaneci único de meu nome. A morte, em alguns meses, levou toda a minha família. Foi então que começou a se revelar a maneira pela qual deveria passar o resto de minha existência. 2 de meus irmãos deixaram órfãos. Emocionado pela lembrança do que havia sofrido, quis preservar esses pobres e pequenos seres de uma juventude semelhante à minha. E o meu trabalho, não podendo bastar para nos fazer subsistir a todos, comecei a estender a mão, pedir esmola, não é? Não por mim, mas pelos outros. Deus deveria me deixar a consolação de gozar de meus esforços. As pobres crianças me deixaram para sempre. Via bem o que lhes faltou. Era a sua mãe. Resolvi então pedir a caridade para viúvas infelizes que, não podendo bastar a elas e aos seus filhos, se impunham privações que as conduziam ao túmulo, deixando pobres órfãos, que permaneciam assim abandonados e votados aos tormentos que eu mesmo suportava. Então ele foi, né, ele pegou os sobrinhos acabaram morrendo, as crianças morriam muito, né? Porque ele diz aqui, olha, Deus, meus esforços, as pobres crianças me deixaram para sempre, ou seja, dá a entender que morreram. Via bem o que lhes faltou, era sua mãe, ou seja, faltou amor. Também isso abate, né, uma criança pequena. E aí, então, ele começou a ajudar os órfãos das mulheres que não conseguiam se manter vivas de tanto trabalhar e deixavam as crianças, e ele começou a cuidar delas. Tinha 30 anos quando, de força e de saúde, se me viu mendigar pela viúva e o órfão. Os começos foram penosos e suportei mais que uma palavra humilhante, mas quando se viu que eu distribuía realmente tudo o que eu recebia em nome dos meus pobres, quando se me viu a isso juntar ainda o excesso de meu trabalho, adquiri uma espécie de consideração que não era sem encanto para mim. Ou seja, estava feliz, estava conseguindo realizar o que pretendera. Vivi 60 e alguns anos e jamais faltei à tarefa que me impusera. Nunca, não mais. Uma advertência da consciência veio fazer-me supor que um motivo anterior à minha existência fosse um móvel da minha maneira de agir. Nunca, não mais. Uma advertência da consciência veio me fazer supor que um motivo anterior à minha existência fosse o motivo de minha maneira de agir. Somente um dia, antes de começar a estender a mão, ouvi essas palavras.
Não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Que vos faça. Então, aqui, palavras de Jesus, não é? Permaneci atingido pela moralidade geral contida nessas poucas palavras que bem frequentemente me surpreendia a acrescentar-lhes estas. Então, ele guardava as palavras de Jesus, mas acrescentava outras palavras que ele vai dizer agora. Mas fazei-lhes, ao contrário, o que quereríeis que vos fosse feito. Então, ele sentiu muita falta de quem cuidasse dele e passou então a cuidar também, quando criança, né, sentiu falta e passou a cuidar das crianças. E, pela sua mãe, passou a cuidar também das mulheres sofredoras. A lembrança de minha mãe e de meus sofrimentos, me ajudando, continuei a caminhar numa carreira, ou seja, num andar que minha consciência me dizia boa. Então, a consciência dizia, está indo bem, vá em frente, continue. Vou terminar esta longa comunicação dizendo-vos obrigado. Ainda não sou perfeito, mas sabendo que o mal não conduz senão ao mal, farei de novo, como fiz, o bem para recolher a felicidade. Smell, Slisgo. E terminamos aqui, então, o caso pungente desse espírito. Todos, né? Os 2 casos que vimos, casos bem pungentes. Amanhã vamos ver outra mendiga. Projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até amanhã, muita paz a todos.